Olá, pessoal. Hoje vou fazer a doutrinária, cujo tema é alimentação e doenças versus espiritualidade. Hoje, no dia 29 de abril de 2020. Então, vamos, neste momento, pedir a Deus que nos ilumine, que os bons espíritos possam nos ajudar na reflexão do tema, sobre as coisas que vão ser abordadas e que possamos aprender um pouco mais com eles. E para iniciar, então, vamos pedir que Jesus Cristo nos acompanhe. Então, para iniciar, vamos orar, né? O Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque seu é o poder, o reino e a glória, para sempre. Assim seja. Antes de começar, então, a falar do tema, eu vou ler um trecho do Evangelho que eu abri aqui aleatoriamente e caiu no capítulo 19 e tem como título A Fé Transporta as Montanhas. Lá dentro desse tema tem um subtema chamado A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé sob este aspecto. A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A fé tem por base a verdade. É a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é o verdadeiro na obscuridade. O é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Muita paz a todos. Então vamos começar a nossa doutrinária. Vou colocar aqui a apresentação na tela. Bom, então, como eu já falei, o tema é alimentação e doenças versus espiritualidade. O nosso corpo, ele precisa de energia. E essa energia a gente tira de alguns itens, como oxigênio, nutrientes, né, que absorvemos através dos alimentos, através da luz do sol, né, da natureza de um modo geral. O nosso organismo precisa desses alimentos para que se desenvolva. Isso para que a gente consiga manter, né? Porque o nosso espírito precisa do nosso corpo. E o nosso corpo precisa estar bem nutrido
para que tenha um bom desenvolvimento e que esse espírito possa, na forma, dentro de um corpo, possa evoluir, possa passar por situações no planeta Terra, para que possa elevar sua moral. E os alimentos físicos, eles são muito importantes. E cada alimento tem um tipo de padrão energético. Esses alimentos, a escolha dos alimentos é muito importante e acaba interferindo também nos nossos chakras. Não só como a forma que nós pensamos, mas também o nosso estilo de vida, de um modo geral, acaba influenciando no equilíbrio dos chakras. Os chakras são pontos que nós temos no nosso corpo, são 7 chakras conhecidos. Tem o chakra básico, que é o primeiro, como vocês podem ver aqui na imagem, o chakra sacro ou umbilical, o plexo solar, que está na região do estômago, tem o cardíaco, o laríngeo, o chakra frontal e o coronário. O tipo de alimento que a gente ingere está de acordo com o nosso nível de consciência. É interessante que o tipo de alimento que o nosso corpo pede está de acordo com o nosso nível de consciência. Eu vou falar de 3 chakras somente e como é que ele acaba influenciando na nossa vida. Veja o primeiro chakra, né, que é o chakra básico. Fala que as pessoas com um nível de consciência no chakra básico trabalham com as energias mais densas, né? São energias que envolvem esse chakra, que estão ligadas às paixões, o medo, a insegurança, as dificuldades emocionais. E geralmente, a pessoa que tem o chakra, a energia mais voltada, a consciência mais voltada para o chakra básico, ela se satisfaz, por exemplo, em comer carne, né? Ela precisa da carne muitas vezes. Não quer dizer que isso seja um padrão, mas isso pode acontecer ou acontece com a maioria das pessoas. Então, tem as pessoas que têm esse chakra mais, digamos assim, mais evidente, né? Então, são pessoas que gostam muitas vezes de comer carne, uma gordura, porque isso vai acabar satisfazendo melhor ao metabolismo do corpo. Então, o chakra básico ele é responsável pela absorção da energia e o estímulo no corpo e na circulação do sangue. É comum também, eu busquei essa informação na internet, né, no caso, e lá eu achei interessante, que lá ele fala que é muito comum pessoas com depressão ou que já tentaram contra a própria vida, que esteja com esse chakra meio fragilizado. As pessoas também apegadas mais à materialidade, também costumam acumular, né, o que acumulam coisas antigas, costumam ter problemas também de intestino preso, e isso reflete também um mau funcionamento desse chakra básico. Uma coisa interessante também que eu observei quando eu estava estudando, eles falam também que eles comparam, né, a questão do nível de energia, a energia e cada alimento. Por exemplo, leite e ovos não são uma produção de energia densa, como é a carne vermelha. A carne vermelha ela tem sangue, ela tem gordura, ela tem a cor vermelha, que é exatamente a cor do chakra básico. E, por exemplo, uma carne como a carne do peixe, é uma carne branca. É uma carne que faz menos mal, né? E no caso o peixe, ele não tem a mesma percepção da questão da morte como um animal maior, como uma vaca, né? Como um carneiro. Então a carne, apesar dela ser densa também, mas não é tão densa como a carne vermelha. Os derivados do leite, né?
Já os ovos já são gordurosos, assim como a manteiga, os queijos, e eles também são densos. Então, tudo que tem gordura tende a ser mais denso e está ligado ao chakra básico. Eu achei essa informação aqui num site de centro de estudos, né? E eles falam a questão da energia embutida no alimento. E eles falam o seguinte: quem come muito e alimentos densos está comendo para manter o seu próprio corpo físico e para manter os acompanhantes espirituais, que também são muito densos. Ou seja, se a gente está então acostumado a comer alimentos mais pesados, a gente também vai ter espíritos mais próximos da gente, que são espíritos também mais densos, espíritos que quando encarnados também se sentiam melhores entre aspas, gostavam mais de comer também alimentos mais densos. Então, eu achei interessante isso. Assim como também se uma pessoa ela come mais verduras, frutas, alimentos mais leves, se isso satisfaz melhor o corpo, aí também as companhias espirituais já são também com energias mais leves, são espíritos também mais, né, sutis. No livro dos Espíritos tem uma questão que é a questão 23, que faz parte da lei da conservação, sobre privações voluntárias, mortificações. Lá tem uma pergunta que diz o seguinte: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? A resposta é a seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei da conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei de trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Pelo meu entendimento, então, desse texto, não é ruim a gente comer carne. Sabe que a carne é densa. Porém, se a gente costuma comer carne, se a gente gosta, né, o corpo sente a necessidade, isso faz parte do nosso nível de consciência aqui neste plano. A gente pode até melhorar isso com o tempo, mas não é ruim você ter a vontade de comer e você se privar e você comer. O que não pode é se privar ou tentar fazer o que não, o corpo ainda não consegue. Aí na questão 724 tem uma outra questão interessante, que fala: a abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? A resposta é sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Então, se o nosso corpo, pelo que eu entendi, se o nosso corpo sente a necessidade de comer alguns tipos de alimentos, a gente se privar daquilo só porque outras pessoas, muitas vezes, deixaram de comer. Vamos supor, é, o seu corpo sente a falta da carne, sente a falta de alimentos que tem gordura, que tem sangue. E se você deixa de comer porque tá na moda ser vegano, né? Que matar o animal é ruim. Ai, não vou mais comer carne. Então, o que acontece é que você acaba se privando de um alimento que o seu corpo está sentindo a necessidade de comer, e aí, por um modismo, muitas vezes você se priva de comer aquilo, e isso está mostrando que você é uma pessoa hipócrita. Então, muitas vezes é melhor você deixar de comer quando realmente o seu corpo não está mais se dando bem, ou sob o seu entendimento você vê que realmente, poxa, eu não quero comer mais a carne porque eu tenho pena que o animal morra,
E aquela carne também não está me fazendo bem, então eu vou deixar de comer. Isso é válido, mas desde que não siga moda de deixar de comer porque os outros estão fazendo isso ou aquilo. Tem que seguir a mente e o próprio corpo. Na questão 720 fala também assim: as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta: fazeis o bem aos outros e mereceis mais. Depois surge outra pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm o bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é zombaria. Então, os excessos é ruim, né? O excesso de comida, isso é ruim. Cair em tentação, resistir à tentação dos excessos é interessante, é bom fazer, né? Aqui nesse slide ele fala do terceiro chakra, que é o do plexo solar, que é na região do estômago. Geralmente, quem tem a energia mais voltada para esse chakra, ela costuma reter emoções como raiva, mágoa, medo, tristeza, angústia, rancor, ansiedade, né? Essa região do plexo solar, ela é responsável por absorver a energia dos alimentos. Então, a maioria das pessoas que tem, por exemplo, gastrite, problemas estomacais, né, diabetes e outros problemas digestivos, geralmente podem estar com desequilíbrio nessa região do terceiro chakra, que é o do plexo solar. Então, por exemplo, quando esse chakra está bloqueado, a pessoa costuma sentir enjoo, medo, irritação, mas em compensação, se a gente equilibra esse chakra, o corpo fica em harmonia e a gente sente uma grande vitalidade, né? E a gente consegue perceber, inclusive, melhorar a questão da percepção energética do ambiente, a presença de espíritos, isso para aquelas pessoas que já são mais, né, sensitivas. De que modo a energia, então, do alimento pode influenciar nas emoções do ser humano? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, você vai num restaurante, aí você se alimenta e muitas vezes você costuma sentir um pouco mal pela comida. E muitas vezes a comida não estava nem estragada. Mas muitas vezes a pessoa que fez a comida não estava num bom dia. Ela podia, de repente, estar estressada ou mal-humorada, reclamando de tudo. Aquilo, ela vai passar aquelas emoções dela para a comida. Ela vai fazer a comida com raiva, estressada. E essa energia não é boa. Então, a pessoa que vai comer, ela pode se sentir mal. Outra coisa também, o alimento que a gente come, por exemplo, uma carne de uma vaca que foi abatida. Abateu o boi e o boi, ele estava lá no confinamento e ele sentiu medo, porque ele ia morrer. Então, aquele medo pode ficar na carne dele, aquela insegurança, aquele medo. E quem vai acabar sentindo esse medo é quem vai comer. Então, quem sabe lá se muitas carnes que a gente come, seja de frango, seja de gado, seja de carneiro, de bode, devido ao medo que eles sentem, quem sabe lá se boa parte desse medo que muitas vezes a gente tem, nossas inseguranças, também não tem influência. Com certeza deve ter influência também do medo do animal. É por isso que muitas pessoas têm o hábito de fazer oração antes de comer. Porque
Porque quando você faz a oração, você acaba pedindo a Deus para abençoar aquela comida, então você acaba neutralizando aqueles, aqueles sentimentos embutidos ali, naquele alimento. Aqui eu coloquei um outro chakra também, que todos são importantes, mas eu coloquei somente alguns aqui, devido a muita gente passar por esse tipo de problemas que estão relacionados a esse tipo de chakra, que é o primeiro, que é o chakra básico, o terceiro, que é o do plexo solar, da região do estômago, e o coronário, que nos dá o bem-estar. Esse sétimo chakra, ele é responsável pela energia do nosso cérebro. Ele tem influência nas funções mentais e na produção da serotonina, que é o hormônio que nos dá o bem-estar, que regula o nosso sono, o apetite, o humor. Quando esse chakra está desequilibrado, a gente costuma sentir fobias, problemas neurológicos, falta de fé, depressão, tendências suicidas. Aí eu fiquei pensando, nossa, então a gente está vivendo um momento, não agora mais de alguns anos para cá, muita gente sofrendo transtornos psíquicos, depressão. Então isso seria um desequilíbrio no chakra frontal, ou frontal não, no coronário. Então a gente precisa trabalhar, nesse caso, o chakra coronário. E quando esse chakra ele está bem alinhado, a gente costuma, né, viver de uma forma melhor, viver mais feliz, inclusive. Vamos ver agora como é que fica a questão das doenças na visão espírita. A gente viu um pouquinho sobre a questão da energia envolvendo os alimentos. E vamos ver como que isso pode interferir também na questão das doenças. Então, tem uma questão que está no livro de Emmanuel, Lei do Amor. E desse livro, ele foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Lá tem uma questão que diz assim: a mente invigilante pode entalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Lá ele fala que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene, até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então, a nossa preguiça, a nossa ociosidade, o nosso comodismo pode levar a contrair doenças no corpo físico, e muitas vezes podemos achar que é coisas de outras vidas, quando na verdade é uma consequência da nossa ação atual. Para o Espiritismo, a doença não é a causa, é uma consequência, proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material, consequência como eu falei, da existência atual ou dívida de outra vida, pode ser também de outra vida. As doenças, então, elas podem ser físicas, espirituais,
e ainda atraídas, são chamadas simbióticas. No caso de doenças atraídas, são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Muitas vezes costumamos falar assim, ninguém nos faz mal, só faz mal se a gente quiser. E, como tudo é energia, e como há trocas de energia entre as pessoas e os desencarnados e vice-versa, então há uma troca energética. Se a gente está numa faixa vibratória, numa frequência que esteja na mesma frequência de uma pessoa que suga a energia do outro, que são chamados vampiros, a gente pode sim acabar justamente se conectando com aquela energia negativa da outra pessoa. Então a outra pessoa pode nos fazer mal se as duas pessoas envolvidas estiverem numa mesma frequência. Então o vampiro, seja ele o encarnado ou um desencarnado, ele pode estar de uma forma consciente ou inconsciente. E, por conta disso, ele acaba sugando as energias da outra pessoa. O vampiro ele vai sempre em busca de pessoas que estão mais fragilizadas e acabam sugando a energia dessas pessoas. Por exemplo, quando a gente está mal, as outras pessoas ficam sensibilizadas, claro, elas querem saber o que está acontecendo. Mas quando a gente está muito feliz, isso passa até a incomodar outras pessoas. Então, o vampiro ele se aproxima geralmente de quem está mais frágil. Aí tem vários tipos de vampirismo. Aí tem o vampirismo entre encarnados, né? Que duas pessoas podem trocar energias e uma pessoa que está mal pode acabar sugando a energia de uma pessoa que esteja até um pouquinho melhor do que ela, né? Mas que também está fragilizada. Aqui eu coloquei um exemplo que acontece bastante. Os profissionais de saúde, os terapeutas, por exemplo, eles podem acabar tendo as energias sugadas por os pacientes que muitas vezes vão à procura de ajuda e muitas vezes estão no fundo do poço, estão passando por problemas difíceis, eles acabam inconscientemente sendo como se fossem vampiros. Né? Muitas vezes eles nem sabem que são vampiros, mas eles estão num nível tão baixo de vibração e eles acabam sugando a energia do terapeuta. E muitas vezes o terapeuta pode até ter depressão ou pode ter algum transtorno psíquico também, em decorrente dessa energia que é sugada, né, diariamente. Por isso que todos os terapeutas acabam tendo que fazer terapia também, para driblar aí, para dar uma neutralizada nessa negatividade. Colegas de trabalho também, a inveja é uma das maiores causas do vampirismo aí, entre encarnados. A pessoa se sente ameaçada, passa a ter inveja, né, da outra, que está um pouquinho no nível melhor, ou fazendo alguns tipos de atividades que ela julga que poderia ser ela no lugar do outro. Entre encarnados e desencarnados, o tipo de alimento que a gente come vai atrair aqueles tipos de espíritos que estão lá, que também, quando encarnados, eles também gostavam daquele tipo de alimentos. A pessoa que bebe vai atrair aqueles espíritos que também bebiam quando encarnados, mas por estar na condição desencarnada, ele não pode beber, mas se aproxima da pessoa que bebe, então ele sente o cheiro da bebida, é como se ele bebesse junto. Então, a pessoa que bebe, muitas vezes, ela se transforma. A gente costuma dizer que quem bebe, muitas vezes, muito, se transforma, fica diferente. É claro, além dele sair do nível de consciência dele, ele acaba agindo também, tanto por ele, como também por influência do comportamento do espírito desencarnado, que está ali também, junto com ele.
As doenças físicas, que são distúrbios provocados, ou seja por algum acidente, ou na maioria dos casos, por excesso mesmo. A gente come muito e isso acaba deixando a gente indisposto e acaba afetando a saúde, né, contribuindo para a atração de doenças. Mas as nossas escolhas alimentares estão de acordo com o nosso nível de consciência naquele momento. E por conta de uma alimentação muitas vezes inadequada, a gente acaba adquirindo doenças cardíacas, colesterol alto, obesidade, diabetes, bulimia, anorexia, doenças respiratórias. Por exemplo, uma comida, inclusive, ingerida num estado de ansiedade, depressão, tensão, raiva, medo, tudo isso pode levar a uma indigestão, por exemplo. Né? Então, a pessoa, quando come por gula, quando a pessoa come por gula, ela tem alguma coisa mal resolvida dentro dela. Então, muitas vezes a gente come, isso aqui é gostoso, eu não consigo resistir. E realmente, tudo que a maioria dos alimentos que, digamos assim, não prestam são muito gostosos. E a gente acaba descontando neles a nossa frustração. Então, a gente acaba comendo muito, preferindo aqueles alimentos ruins para a nossa saúde. Por conta disso, a gente acaba adquirindo uma diabetes, uma gastrite, ou uma bulimia, porque a gente come demais, fica com dor na consciência e vomita, né, para tentar amenizar o estrago. Tem um livro chamado Saúde em Plenitude, é de um espírito chamado Dr. Hans, que é alemão, foi psicografado por Lindomar Coutinho, e tem um capítulo 47 que tem o título Não Brinque. E lá é interessante que ele faz algumas considerações e perguntas do tipo, como se manifesta a sua fome? Come muito ou fica sem comer? Você tem fome de quê? Você come para viver ou vive para comer? Come compulsivamente por ansiedade? Quando está com raiva, desconta na alimentação? Aí ele fala, você já se observou comendo? Talvez se assuste pela falta de educação, pela compulsão, pela inquietação, pressa, raiva. Está faltando com respeito ao seu próprio corpo. E isso, na visão espírita, é uma forma de suicídio indireto. A dor, aí ele fala, a dor virá pelo que ingeriu ou pelo que vive em emoção. Aí ele dá como sugestão relaxar para comer, não se alimentar ofegante, não trabalhar enquanto come. Enfim, respeitar o corpo, porque dentro daquele corpo tem um espírito que precisa evoluir. Muitas vezes a gente não lembra disso, né? Que dentro do nosso corpo tem um espírito precisando evoluir. E a gente estraga tanto o nosso corpo por frustrações, acaba descontando na comida. E tem também as doenças espirituais, que são aquelas provenientes de outras nossas vibrações, que é o acúmulo, né, de energias nocivas em nosso perispírito, que vai gerando uma intoxicação, uma autointoxicação fluídica. Então, quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômago, arrastando um corolário de sofrimentos. Essas energias nocivas que provocam doenças espirituais também podem ser originadas de reencarnações anteriores e acabam ficando nas encarnações posteriores e a pessoa não entende que tem certas doenças, né, devido às faltas cometidas em outras encarnações. Vou colocar aqui alguns relatos de doenças espirituais. Eu achei interessante, eu achei lá no site da Folha Espírita.
E lá ele fala o seguinte: o livro Ação e Reação mostra a história de Adelino Silveira. No século XIX, Adelino era filho adotivo de um fazendeiro de grandes posses. Ambos eram muito unidos. Aos 42 anos, seu pai casou-se com uma jovem de 21 anos, a mesma idade de Adelino. Aconteceu, porém, que os dois jovens, Adelino e a madrasta, apaixonaram-se e ambos tramaram a morte do pai, que era o pai de Adelino e o marido dessa mulher. A pretexto de cuidar do pai enfermo, Adelino deu uma bebida forte a ele e depois ateou fogo no seu corpo, ou seja, no corpo do pai. Não foi uma morte muito dolorosa. Depois de tudo consumado, Adelino casou-se, mas não conseguiu ser feliz, atormentado pelo remorso. No mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. Finalmente arrependido, reencarnou no século XX como Adelino Silveira, e desde pequeno teve o seu corpo tomado por um eczema extenso que o dominava quase por inteiro. Então, por conta de um erro dele, ele passou a vida inteira, né, casado com essa mulher, mas atormentado por ter matado o pai. E por conta disso, no outro século, ele veio com a pele do corpo toda deformada. Então, são coisas que vão somando, né, que vão ficando como consequência aí. Outra coisa que eu achei interessante, que eu já achei em outros sites, fala sobre morrer de fome. Muitas vezes uma pessoa se priva, né? Se priva do alimento e ou às vezes não tem o que comer e, e acontecem várias coisas, né? Aqui fala, por exemplo, a morte ocorrida em decorrência da fome pode fazer uma pessoa incorporar a necessidade de se alimentar a todo custo. Então, se em uma determinada encarnação, por exemplo, a gente foi um mendigo e se privou muito de comer porque não tinha comida, em uma próxima encarnação a gente pode vir comendo a todo vapor e pode acabar ficando obeso, adquirindo doenças por conta de algo, né, que é resultado de uma encarnação anterior. A questão da bulimia também, né, a pessoa come porque é gostoso, tá, e desconta na comida as frustrações e muitas vezes ou então ela passou muita dificuldade em outra encarnação e aí na próxima ela come, mas aí quando ela come muito ela sabe que aquilo vai fazer mal e vomita. Ela provoca o vômito, porque o corpo não pode engordar, não vai ficar feia, né? E isso acontecia muito no tempo da Grécia Antiga, onde as pessoas tinham o hábito muito de fazer atividade física. Então, eles achavam que o corpo, para que a alma pudesse se elevar moralmente, tinha que comer, mas o corpo tinha que estar esbelto. Então, uma forma de adestrar esse corpo, né, de a alma se elevar moralmente, é tendo um corpo perfeito. Então, muitos acabavam induzindo ao vômito, e isso acabou fazendo com que muitas pessoas se tornassem anoréxicas. E a pessoa acaba muitas vezes levando para outras vidas. Aqui tem um outro exemplo interessante, que é de uma mulher que ela maltratava dos escravos e ela prendia os escravos num porão e deixava eles sem alimento. E muitos morriam. Depois diziam que em outra encarnação ela ia morrer magra, deformada. Né? E aí aqueles espíritos, ou aquele espírito que sofreu pela falta de comida, ele vem como um obsessor e faz com que a pessoa realmente tenha problemas com relação à alimentação. E outra coisa também que eu achei interessante, que eu achei também com relação à questão da bulimia, anorexia,
é que vivências e relações passadas deixam o nosso corpo astral comprometido. E isso vai afetar o nosso chakra gástrico e frontal. O chakra gástrico, ele é o centro do nosso poder pessoal e controle de nossa energia emocional. Uma disfunção nesse chakra pode levar à falta de ânimo, de confiança, de vontade e também às dificuldades afetivas e ao autoritarismo. Então, muitas vezes uma pessoa autoritária, ela tem problema no chakra gástrico. O chakra frontal é o centro da compreensão, da memória, da imaginação. Uma disfunção nesse chakra dificulta a empatia, criatividade, questões que complicam muito o estabelecimento de trocas saudáveis, principalmente diante da ausência de espiritualidade e resistência à mudança. Então, muitas vezes, que, uma pessoa que, por exemplo, ela é resistente à mudança, ela não acredita muito em Deus, ela tem muitas vezes dificuldade para se relacionar com o outro, dificuldade na questão da criatividade, pode estar com o chakra frontal, que é aquele que fica centralizado aqui na testa, né, desequilibrado. Então, os portadores de transtornos alimentares geralmente são pessoas carentes de uma experiência positiva e que geralmente necessita de alguém, tipo um terapeuta, alguém que toque o coração daquela pessoa e mostre para ela a importância, né, de ter uma alimentação mais saudável, que possa também mostrar para a pessoa como é importante a, a questão da espiritualidade, como que a gente se conectando com boas energias, isso também nos ajuda, né? Terapias de grupo são muito boas para a gente que tem, por exemplo, transtornos alimentares. Isso nos induz à reflexão, porque a gente vai ver na outra pessoa que a outra pessoa também tem. Então, um vai ajudando o outro. Em família também, a conversa sobre esse tipo de assunto também é interessante, porque é como se fosse uma terapia de grupo. A medicação também, seja os medicamentos normais, são alopáticos, como os homeopáticos, baseados nas plantas, as terapias magnéticas, o passe, a água fluidificada, tudo isso, todas essas coisas, elas acabam nos ajudando energeticamente, facilitando com que a gente consiga aceitar o que temos, e isso acaba movimentando aí a questão da energia e faz com que a gente mude mais rapidamente para melhor. Eu achei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem lá o tema falando sobre cuidar do corpo e do espírito. Tem um trecho em azul que eu selecionei que eu achei interessante, que ele fala assim: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de os tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Então a gente, na verdade, a gente tem a obrigação de cuidar do corpo, assim como a gente cuida do espírito. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente acaba fazendo o contrário.
Lei de causa e efeito. O mal ao nosso corpo físico, adquirido por consequência do que fizemos em outras vidas, pode ser amenizado ou pago na encarnação atual, mediante aceitação, resignação, tratamento, né? E a gente pode corrigir, sim, estragos que a gente fez em outras vidas e principalmente na vida atual, que a gente comete muito mais erros. Quando há um abuso alimentar, a pessoa desencarna sem corrigir, aquele espírito, né, o nosso espírito vai levar para outra vida aquilo. E muitas vezes, se a gente veja, por exemplo, se nessa encarnação a gente tem o hábito de não cuidar do corpo, comendo tudo que não pode, e na outra encarnação a gente pode vir, de repente, com um problema no estômago, ou pode vir tendo que tirar o estômago, alguma coisa assim. Então, eu achei uma parte interessante no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Eles falam o seguinte: o espírito é levado para um plano de reeducação alimentar espiritual e recebe pequenas doses de alimento necessário, até que se adapte ao sistema de sustentação superior. À medida que o espírito se torna mais enobrecido, o tipo de alimento absorvido é mais leve, chegando a um patamar onde absorve raios vitalizantes e cheios de amor, suficiente para nutrir seu espírito. Então, se a gente tem o hábito de não cuidar do corpo, come tudo, fica uma pessoa obesa. Quando a gente chega lá, no mundo mais, digamos, que a gente reencarna, a gente desencarna, lá a gente acaba tendo que passar, né, forçadamente por um plano de reeducação alimentar. Então lá a gente vai ser obrigado a comer pouco. O alimento vai vir naquelas doses só necessárias para a nossa alimentação. Na hora de excesso, a gente vai sentir falta, vai do excesso. Mas aí o corpo, com o tempo, ele vai se acostumar aos poucos, até que o alimento também que nos é dado vai sempre alimentos mais leves, e até chegar ao ponto que a gente vai passar a consumir radiações mais cheias de amor, né, vitalizantes, para que o nosso corpo, o nosso espírito fique melhor, evolua. Enquanto isso, aqui, né, por exemplo, dificuldade de reconhecer que tem transtorno alimentar. A comida muitas vezes transforma num vício, assim como o álcool, o cigarro. É muito tentador certos tipos de alimentos e a gente pode acabar também viciando. Né? Por exemplo, tem pessoas que são loucas por chocolate. Elas acabam viciando também. A mente, ela pede, o corpo pede, mas se dá em excesso, o corpo também vicia. Né? Por exemplo, tem certos alimentos que a pessoa come e vicia. Um hambúrguer. A pessoa vai e come um hambúrguer num lugar muito gostoso. Aí ela vai sempre lá comprar, sempre toda semana, toda semana. A pessoa acaba viciando naquilo. Né? Então acaba prejudicando o corpo. Então existem vários tipos de tratamentos que a gente pode fazer para driblar isso. A gente pode ir no nutrólogo, no gastroenterologista, no psicólogo, no endocrinologista, que vão nos dar orientações de como a gente pode tratar de certos problemas alimentares. Aí tem vários tratamentos, né? A medicina nos ajuda com a questão dos terapeutas, com a questão dos medicamentos, né? Tem os medicamentos alopáticos que que vão nos ajudar, no caso, a, de repente, sanar uma dor, né? A desinflamar alguma coisa. Então, a medicina é muito importante. O alinhamento dos chakras também é muito importante, as pessoas estão fazendo muito. Como é que se faz o alinhamento do passe?
Aí tem vários tipos de terapias que usam a questão da troca de energia, como é o caso do reiki. Tem o passe, tem água fluidificada, né, que quando você mentaliza a, os espíritos, eles colocam o medicamento necessário naquela água, você toma, se sente melhor. Então existem várias formas. A oração também ajuda bastante. Isso faz alinhar o chakra. Tudo que a gente passa tem a ver com a lei de causa e efeito. Né? E as doenças físicas, a dor que nós sentimos, nos leva a buscar um alívio, né? Seja na medicina, em terapias. Isso tudo vai nos ajudar para que a gente possa se reformar moralmente. E tudo isso também tem a ver com a questão do que a gente pensa. A nossa mente é a chave para o entendimento sobre a questão da saúde. Né? Porque uma mente sã vai ter também um corpo são. Se a gente está detonando com o corpo, é porque tem muitas coisas precisando ser resolvidas, muitos problemas. E muitas vezes a gente não consegue resolver certas coisas e a gente vai transferindo isso para a nossa alimentação, vai transferindo para o nosso corpo. Aqueles ressentimentos que guardamos, a gente transfere para o corpo. A prece, o hábito, são muito importantes, né? A gente fazer da prece um hábito é muito importante para a gente se realinhar o espírito. O passe também faz isso, eleva o nosso padrão vibratório. E quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente se conecta com espíritos mais, são chamados benfeitores espirituais. A gente se ajusta a eles e a gente consegue realinhar os chakras e se desligar, né, de certas ideias perturbadoras que sejam da gente mesmo influência espiritual. No livro Leis do Amor de Emmanuel, tem uma pergunta que diz o seguinte: qual é a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Orai e vigiai para não cair em tentação. E muitas vezes é muito fácil a gente falar assim: vamos orar e vigiar para não cair em tentação. Certo? Quando a gente tem essa consciência de que a gente não quer cair em tentação, porque na maioria das vezes a gente quer mesmo cair em tentação. Uma forma é que, para poder fazer o treinamento de evitar a tentação, a meu ver, é sempre que cair em tentação, tentar refletir sobre aquilo, fazer uma oração e pedir proteção. De tanto você fazer isso, vai chegar um momento que, quando você for para cair em tentação, vai chegar um momento que você não vai querer mais cair em tentação. Então você vai se lembrar: eu caí em tentação, eu me prejudiquei, então agora eu não quero mais. Mas aí antes você orou e vigiou, e isso lhe fortaleceu para que quando for a próxima vez, não vai cair mais em tentação. Pode ser que caia, mas a tendência é mais para frente e evitando certos tipos de tentações. E a oração é uma coisa muito importante, que faz a gente vigiar, né? E aí, até quando chegar ao ponto de a gente não fazer certas coisas mais, é porque a gente aprendeu. E a oração ajuda muito nesse aspecto. Então, o que eu preparei foi até aqui. Eu mostrei a relação que existe entre os alimentos, a energia deles, a questão do nosso equilíbrio emocional, físico e psíquico, e como que isso está ligado à questão da espiritualidade. São assuntos que temos que refletir, porque a gente passa por isso diariamente. E então vamos pedir a Deus, nessa finalização, que Ele continue nos intuindo, para que a gente possa se conscientizar cada vez mais, porque é tão difícil a gente
A gente se distrai com tantas coisas que nos faz cair em tentação. São tantas coisas bonitas, boas, tantas coisas gostosas que nos faz realmente cometer o tal do suicídio indireto, né? Prejudicar o nosso corpo, e isso acaba prejudicando o nosso perispírito. Então, que Deus possa nos ajudar aí, a sempre que formos errar, que a gente possa, mesmo errando, depois possa refletir. E aos poucos a gente vai se corrigindo, de modo que não prejudique mais nem o corpo, nem o espírito que está dentro do corpo. Então vamos finalizar a nossa doutrinária com o Pai Nosso e a Ave Maria. São duas orações que são complementares e uma equilibra a outra. Então vamos fechar os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, pessoal, foi isso então que eu preparei. Espero que a gente possa então refletir mais sobre o nosso estilo de vida. Quando eu pensei nesse tema, porque realmente é um tema que me chama muita atenção pela questão do que eu mesmo faço no dia a dia com relação à alimentação, e eu tenho que estar sempre me lembrando dessas coisas, até que eu chegue ao ponto de corrigir muito do que eu faço. E eu tenho certeza que muitos também devem passar por situações parecidas com relação à alimentação e o que sentem, né, em termos de questão de troca de energia. E é isso. Até mais.